fenômenos naturais. Fenômenos naturais são diversas situações que ocorrem na natureza, sem ou com a interferência humana. Está muito relacionado a elementos climáticos, tá? Em que podem, a médio, a curto ou a longo prazo, interferir na vida humana. Então, quando eu penso em fenômenos naturais, eu penso nessas chuvas, nos temporais que têm acontecido, têm destelhado casas, pessoas têm ficado desabrigadas porque as chuvas estão vindo muito intensas em várias regiões do mundo, não só no Brasil, mas tanto no exterior quanto no Brasil. Então, o que que a gente tem que pensar? Tem que pensar como está o nosso cuidado com o meio ambiente, tá? As geadas, tem regiões do ano, estações do ano, que uma determinada região tem ficado muito frio, até nevado. Então, a gente precisa realmente ligar o sinal de alerta e ficar atento de que forma nós estamos impactando para contribuir essa alteração climática tão extrema, tá? Incêndios naturais, a gente sabe que o planeta Terra está cada vez mais aquecido, o efeito estufa está muito presente em várias regiões do planeta, mas o que que nós estamos fazendo para contar uma história diferente, para deixar algo importante para os nossos filhos? Então, é muito importante a gente trabalhar dentro da gente essa conscientização ambiental e sermos os multiplicadores de informação para as futuras gerações que estão chegando, né? Então, a radiação solar, tem dias que está o calor extremo, chegando a 40, 50 graus. A gente percebe, né, que a onda de calor está muito acentuada. Então, quais são os impactos causados por meio dos fenômenos naturais? Primeiramente, a gente pode começar falando sobre as alterações climáticas. O clima, você sai de manhã da tua casa para ir para o trabalho, e aí está muito frio. E aí você leva blusa e tudo, mas no decorrer do dia vem aquele calor extenso. No final da tarde já está frio e chuvoso, então o clima está muito instável. A extinção de espécies e habitats, a gente vê nos noticiários, né, que a floresta amazônica tem sido devastada, as espécies estão sumindo daquela região e do planeta Terra todo. Para onde está indo isso, gente? Qual o nosso cuidado com as espécies nativas do nosso país, do nosso continente, de vários locais do mundo, né? O mar está tendo uma reviravolta. Recentemente teve um cruzeiro que foi um navio, né, que estava navegando sobre o mar e teve um risco de uma tempestade muito forte, tanto que os passageiros, né, os tripulantes ficaram com medo de ser engolido pelo mar. Então, o aumento do nível do mar está muito instável. Eu acho que os pesquisadores estão num grande desafio mesmo para tentar encontrar o que eles podem orientar a população em como fazer a diferença para cuidar do planeta Terra, tá? Os rios estão desaparecendo, a poluição do ar está aumentada, tá? O gás carbônico está muito aumentado e as pessoas estão tendo uma diminuição da qualidade de vida. Quantas pessoas estão doentes por problemas respiratórios? Por quê? Porque não respira direito, não tem oxigênio puro para que as pessoas consigam respirar. A, o gás carbônico está muito elevado na atmosfera e tudo isso é muito prejudicial, tá? Quando eu penso em fenômenos naturais, eu posso considerar, por exemplo, as enchentes.
tá? Em várias regiões, em várias cidades, né? Está sendo intensificado chuvas extremas, no qual vem contribuído para vários tipos e graduantes e vários tipos de situações graves para proliferação de enchentes, tá? Algo que está afetando, pessoal, a vida das pessoas, tá? Normalmente é muito comum a gente ver nos noticiários enchentes que acontecem, por exemplo, nos meses de dezembro a fevereiro. Recentemente, teve uma enchente muito grande no litoral norte, em São Sebastião, no qual várias pessoas ficaram desabrigadas. Várias casas foram inundadas, as pessoas ficaram sem água para o consumo, algumas perderam móveis, carros, né? Mas o que que a população em geral está fazendo para contribuir para que as enchentes causem esse estrago todo? Por exemplo, está descartando lixo de forma inadequada. Por exemplo, chove muito, 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 os bueiros estão cheios de lixo, todos entupidos, e aí começa a acumular água, e a água começa a subir. Daqui a pouco, as pessoas são obrigadas a andar nas ruas com água até os joelhos, ou até a cintura, ou até mesmo o pescoço, e correr risco de várias doenças, tá? Que podem acometer devido à enchente. Então, as enchentes, elas contribuem para que as doenças cheguem junto com a enchente. Por exemplo, a cólera. Se não tiver água tratada, a pessoa vai beber água inadequada, água que não esteja no grau da potabilidade. Então, o risco dela ter o Vibrio cholerae, que é o causador, o agente etiológico que causa a cólera, e aí essa pessoa vai ter vômito, diarreia, vai ter várias complicações. A dengue, porque o mosquito da dengue, o Aedes aegypti, gosta de locais que ele consiga se proliferar, e aonde tem pouca higiene, se tem mosquitos, tá? A febre tifoide, que é um agravante. A leptospirose é um ratinho nadando aqui, ó. Esse ratinho vai e faz xixi na água. As pessoas vão usar essa água, vão ter que atravessar às vezes para ir na mercearia, no mercadinho, comprar alguma coisa. Vai ter contato direto com essa água suja, contaminada pela urina do rato, e provavelmente essa pessoa vai ter dor intensa nas panturrilhas. Provavelmente vai desenvolver a doença da leptospirose, o que é muito grave. O tétano, por exemplo, essa família, né, esse homem andando aqui nessa água, ele pode pisar num prego enferrujado, e aí ele tem a doença do tétano. Olha como a ausência dos cuidados com o ambiente pode trazer várias doenças e acometer populações inteiras, tá? Está muito relacionada aos impactos ambientais, né? A poluição do ar é um problema muito grave, um problema de saúde pública, as refinarias contribuem muito para isso, tá? O desmatamento, desculpa, o desmatamento também é muito comum, porque a partir do momento que você tira uma árvore, você contribui com a emissão de gás carbônico e menos oxigênio na atmosfera. A degradação do solo, a destruição das espécies, e cada vez os países estão ficando mais populosos, né? Tem mais pessoas morando naquele espaço. Os impactos ambientais, eles podem acometer de forma natural, né? Por exemplo, poluição do ar, sobretudo nas grandes cidades, poluição das águas que abastecem as populações, contaminação do solo e dos alimentos. Tudo isso é considerado impacto ambiental natural, né? São alterações causadas pelas atividades humanas, que podem ser negativas ou positivas. Pode ser também permanentes ou temporárias.
Essas alterações, né, alteram o desenvolvimento das atividades humanas no planeta Terra, no espaço geográfico. O que que a gente tem que levar em consideração? Tudo que a gente for fazer, a gente tem que avaliar se o que eu estou fazendo é um crime ambiental. Por exemplo, a Justiça, ela decretou uma lei 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que ela fala, né, dispõe sobre sanções penais e administrativas derivadas de conduta e de atividades lesivas ao meio ambiente e dá outras providências. Então, nós temos o órgão que fiscaliza as questões dos crimes ambientais, que é o IBAMA. É um órgão vinculado ao meio ambiente, ele vai atuar tanto na questão das atribuições, na questão do licenciamento ambiental, ele vai fiscalizar ações que prejudicam o meio ambiente. Pessoal, precisa ter isso? Precisa, porque a população não respeita. Ela vai lá na Amazônia e tira uma planta, uma árvore centenária. Prejuízo que ela traz para o solo, prejuízo que ela traz para o meio ambiente, impacta na vida das pessoas. O que que a gente tem que fazer? Cuidar do meio ambiente. Imagina quantas famílias ficam sem seus lares no caso de um impacto ambiental, seja por meio de uma enchente, seja por meio de uma contaminação de uma refinaria, que contribui muito mais para a produção do efeito estufa, mantendo mais gás carbônico na atmosfera. Imagina como é prejudicial para a saúde pública das pessoas, né? Então, nós temos o dever de orientar. O que que causas antrópicas, por exemplo, das enchentes fazem? A interferência humana sobre os cursos das águas provoca também enchentes, inundações, devido ao quê? Ao rompimento das barragens, causa danos ao meio ambiente, causa dano à sociedade, altera o espaço urbano, né? No caso de enchente, eu posso relacionar muitas coisas, por exemplo, o entupimento dos bueiros, as pessoas não têm cuidado de dar o destino real do lixo que gera, tá? Muitas vezes, grandes construtoras, né? Elas deslocam o rio para a construção de um empreendimento, isso é muito prejudicial. Então, o que que nós temos que fazer? A gente tem que fazer a nossa parte. A gente percebe que pela ação humana acaba-se muitas das vezes prejudicando a qualidade de vida das pessoas, tá? A gente precisa entender que existem barreiras, que tem limites e que isso precisa ser respeitado. Como combater os casos de enchente, né? A gente precisa ter o quê? Construções de sistemas eficientes de drenagem, desocupação das áreas de risco, deixar as pessoas em locais abrigados de forma segura, tá? Criar reservas florestais às margens dos rios. A gente sabe que a grama é um grande aparador. Se você fizer um trabalho, né, e colocar, por exemplo, a grama, a gente sabe que os barrancos eles são contidos por meio da grama. Isso é muito importante. Diminuir o índice de poluição e geração de lixo. A gente sabe que todos os seres humanos geram lixo, no entanto, é importante a gente dar o destino ideal para aquele lixo que a gente gerou, tá? A cidade precisa ter o quê, gente? Planejamento urbano, planejar essa cidade de forma assertiva, fazer com que as pessoas se sintam seguras. Olha os riscos de doenças que acomete uma população no caso de uma enchente, dá uma desestabilização na fauna, na flora. As pessoas são obrigadas a serem deslocadas, as pessoas se sentem e são, né, desabrigadas, tem muito prejuízo financeiro, são problemas que acometem com força a vida das pessoas, né, e compromete o orçamento mensal, impacta diretamente, né,
A ação do homem impacta de forma ambiental na vida dele. Então, a extinção das espécies nativas, se eu tenho pássaros naquela região, devido aos problemas de desastres naturais, não vou ter mais, né? O risco de poluição do ar é muito mais aumentada, do solo, da água, às vezes não vai ter água com grau de potabilidade ideal, diminuição das fontes de água, né? Pode ter erosões, perdas dos solos, aumento de fenômenos climáticos diversos, tá? Os fenômenos naturais mais agravantes na nossa sociedade, né, pensando no meio ambiente, são os vulcões, as neves, os terremotos, os tsunamis, as pororocas, as enchentes, as erosões, o incêndio florestal, queda de meteoro e as tempestades. Isso tem no mundo inteiro. Contudo, tem algumas regiões, alguns países, alguns continentes que têm muito mais a proliferação dos fenômenos naturais, tá? Os impactos ambientais, por exemplo, o que uma mineradora, quais são os impactos ambientais que uma mineradora causa naquela determinada região, tá? Ela modifica os elementos da natureza devido às atividades humanas, como, por exemplo, agropecuária, a mineração, são exemplos de atividade econômica que geram diversos impactos ambientais. Ah, professora, mas não gera recurso? Gera, gente, gera muito recurso, contudo, gera também impacto no meio ambiente, tá? A gente precisa avaliar, vale a pena, não vale a pena, o que nós podemos fazer para minimizar os impactos ambientais? Desligar as luzes de cômodos dentro das nossas casas, buscar andar mais do que andar de carro, porque assim você minimiza a emissão de gás carbônico, reciclar, andar de bicicleta, plantar árvores, usar lâmpadas eficientes, usar transporte público, fazer uso de sacolas retornáveis. Ah, vai ao mercado e já leva a sua sacolinha. E ali você não vai usar sacolinhas de plástico que demora uma eternidade para que ela se degrade, tá? Não deixar nada vazando em casa, trabalhe a carona solidária, tá? Reduza sempre os impactos ambientais. Muito obrigada, agradeço a oportunidade. Essas são as referências utilizadas. Muito obrigada.